Que linda essa união, né? É muito bom ver, principalmente, o quanto o amor de filha por mãe e mãe por filha é importante nesses momentos difíceis. Falando agora de um outro tipo de momento difícil, falando de direito do consumidor, você já pensou o que é comprar um apartamento, aquele sonho, aquele investimento de uma vida, e pouco tempo depois de mudar para esse apartamento, ter que sair do imóvel por causa de rachaduras, risco de desabamento, infiltrações? Pois foi o que aconteceu num conjunto habitacional em Sussuarana, aqui em Salvador. E olha só há quanto tempo eles tentam resolver isso. Há 10 anos, os donos desses apartamentos esperam por uma solução. Há 10 anos, o apartamento de seu Raimundo, no bloco 3 do conjunto habitacional Sussuarana, está abandonado. Em 2007, ele recebeu um comunicado para desocupar imediatamente o local por risco de desabamento. Entrei em pânico, minha esposa adoeceu, né? Porque de repente você tem a sua casa e tem que sair assim. Como é que estava a situação do prédio quando o senhor foi despejado? A situação do prédio estava boa, porque a desculpa que a Caixa arranjou é que o talude aqui atrás estava desmoronando, o barranco. Mas só que 10 anos não caiu um palmo de terra aí atrás. O problema era o mesmo nos 14 prédios dos 46 que foram construídos em 1992. Um laudo apontava que a construtora utilizou na obra restos de materiais de usinas siderúrgicas no lugar de brita, um material de qualidade inferior que custava 90% mais barato que a brita. Em poucos meses, as rachaduras começaram a aparecer. Alguns prédios foram demolidos por determinação do Ministério Público. Aqui ficavam 2 edifícios. Deles não restou nada, o terreno está vazio. O prédio onde morava a dona Ivana foi reconstruído, mas apresentou o mesmo problema. Usei o fundo que eu tinha e quitei o imóvel. E agora não tenho a minha casa própria. Fico dependendo do dinheiro da justiça para morar de aluguel. Isso é doloroso, né? O problema que se arrasta há uma década foi parar na justiça. A primeira sentença saiu há 3 anos, condenando a Caixa Seguros, responsável pelo empreendimento, a pagar todos os proprietários dos apartamentos de um dos prédios. O valor deveria corresponder ao reparo, reconstrução do imóvel ou ainda ao valor total do apartamento. Esse ano, mais uma decisão com a mesma sentença, dessa vez para outro prédio. Só que até hoje, os moradores não tiveram nenhuma resposta. Está na hora de abrir essa caixa preta e resolver a situação das pessoas que estão sendo lesadas. As crianças que saem daqui com 8 anos estão com 18 anos fora do imóvel. Nós tivemos acesso a um dos prédios que não foi condenado. Por aqui ainda tem moradores, mas olha só a situação do apartamento. Tem problemas por todos os lados. Nessa parede aqui, a rachadura é de fora a fora, praticamente do teto até o chão. E olha que esse prédio aqui também foi demolido e reconstruído, mas os moradores dizem que os problemas apareceram nos mesmos lugares. Os moradores que preferiram não gravar entrevista temem que mais cedo ou mais tarde esses prédios também sejam condenados e eles obrigados a deixar as casas. Que situação revoltante e impressionante a gente ver prédios reconstruídos, demolidos, reconstruídos e com os mesmos problemas. Nós procuramos a Caixa para falar sobre esse assunto, mas eles não deram nenhum retorno à nossa produção. E para ajudar a gente nessa discussão dessa situação absurda, nós convidamos aqui o doutor Henrique Guimarães, ele que é advogado especialista em direito imobiliário. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor, depois do bom dia, claro, é como é que pode 10 anos para tentar resolver um problema onde as pessoas compraram, pagaram e não levaram? Bom dia, Sodac, bom dia, Jéssica. Infelizmente, o problema da demora no Poder Judiciário é um problema que afeta todos os jurisdicionados baianos há muito tempo, né? Basta dizer que o CNJ publica anualmente um ranking de performance e produtividade e ano após ano, infelizmente, o nosso estado da Bahia alcança a última posição. E aí o resultado é esse, são processos que se arrastam por 10 anos e que refletem dramas de pessoas, de famílias que precisam do Poder Judiciário, que precisam da justiça. E vale aí aquele velho ditado, justiça que demora não é justiça, né? Pois é, e se a gente espera que a justiça traga essa solução, o que não está acontecendo já há 10 anos, a Caixa não se pronunciou sobre as soluções para esse caso também, a construtora decretou falência. O que é que o
Coitado do morador, porque é uma pessoa que está numa situação realmente de coitado, né? Está buscando e não está conseguindo. O que faz numa situação dessa? Muitos deles estão pagando aluguel, tirando do salário que é apertado, para conseguir morar num lugar que eles já deveriam ter. Pois bem, nesse caso, responsáveis ou corresponsáveis são a construtora, que infelizmente decretou falência, a Caixa Econômica Federal como principal gestora dos programas e políticas públicas habitacionais, inclusive acompanhou a obra não só na parte do financiamento, mas também acompanhando e liberando recursos e acompanhando também a parte de construção, tanto que foi a própria Caixa que identificou problemas construtivos, determinou que interrompesse num determinado momento, mas não assumiu a responsabilidade como um todo. Tem também aí a Caixa Seguradora, que infelizmente, como acontece muito, na hora que você paga o seguro é ótimo, mas na hora que você precisa, aí eles se apegam numa filigrana jurídica, numa vírgula jurídica que muitas vezes até não existe para deixar de fazer o pagamento devido. E se acaba gerando esse tipo de problema, né? O consumidor tem que buscar o Poder Judiciário mesmo, acionando esses responsáveis na busca do seu direito. Infelizmente, porém, o Poder Judiciário não tem dado a resposta no prazo, no tempo necessário devido para que o consumidor possa ter acesso à justiça. As pessoas que estão passando por essa situação, e claro, constitui um advogado, o que eles devem exigir nesse momento e principalmente para conseguir de forma rápida? Uma liminar, alguma coisa, para garantir nem que seja um aluguel de um imóvel até que essa situação seja resolvida? Apuramos que muitos desses consumidores ajuizaram em prédios, em blocos, ajuizaram as ações judiciais indenizatórias, inclusive, e pleitearam liminares que foram concedidas, estão recebendo aluguéis. Não é todo mundo, parte deles, o que minimiza o problema, mas não resolve, porque 10 anos depois, nós podemos imaginar que muitos deles, por exemplo, têm interesse de ir para outro empreendimento e não pode simplesmente porque juridicamente a situação não está resolvida. São 61 blocos, 14 prédios completamente já esvaziados, como o senhor disse. Alguns estão recebendo esse auxílio do aluguel, outros não. E aí, doutor, tem direito a ter todo esse valor ressarcido e corrigido, inclusive dos danos dos móveis da casa, porque muitas vezes a infiltração do banheiro acaba inchando aquele móvel que lá está feito, enfim, tudo isso tem que ser ressarcido, né? O Código de Defesa do Consumidor preconiza o princípio da reparação integral, pelo qual, quando o fornecedor realiza qualquer tipo de dano ao consumidor, a reparação deverá ser integral, a mais ampla possível. Então, aí vai aí imóveis, vai aí o gasto com aluguel, vai aí indenização por danos morais, por todo o transtorno sofrido, porque o imóvel, a casa própria, é o sonho, é o principal bem da população brasileira, né? E quando isso se vê frustrado, cabe também uma indenização por conta disso. Qual é o cuidado que a pessoa deve ter na hora que vai contratar? Porque quando a gente está empolgado, vai comprar um imóvel, vai num órgão público, num banco federal, fazer essa compra, a gente é um órgão federal e não vai me abandonar lá na frente. Sério, né? Só que a gente está vendo aí quais são os cuidados que a gente deve ter na hora de assinar esse contrato para justamente não viver esse drama. Infelizmente, Sodac, isso tem se repetido de forma até assustadora. Tem muitos empreendimentos que a Caixa está vinculada, inclusive com seguro de obra, e quando a construtora abandona a obra, a Caixa sai e não chega junto com o seguro de obra para poder dar uma resposta adequada para os consumidores. Não existe uma fórmula mágica nesse caso. Eu diria que evitasse construtoras que são pequenas, pouco conhecidas, porque a chance de risco e de haver um problema é maior, mas o risco de uma forma ou de outra sempre vai estar presente. E guardar todo tipo de prova, protocolo, entrada de Ministério Público, deixe tudo guardadinho, porque isso é prova ao seu favor. Doutor Henrique Guimarães, obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Nós agradecemos. Obrigado, doutor. Bom dia.